Fala aí, galera, beleza? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que Deus falou comigo no momento de devocional, que tá lá a palavra que está lá em 2 Reis 5, que vai falar sobre Naamã. Quer saber o que é? Então fica comigo nesse vídeo. Lendo sobre a história de Naamã, eu fiquei muito interessado para entender o porquê daquela boa vontade, daquelas pessoas que estavam ao redor de Naamã sempre desejar o bem dele, e mesmo ele sendo estrangeiro, as pessoas quererem que ele se cure, estarem perto dele. E eu parei para estudar um pouco, e o primeiro ponto que eu tirei sobre a história de Naamã é o seguinte: independente da sua boa vontade e do seu bom caráter, você sempre estará sujeito a dificuldades. A Bíblia ela vai falar que o sol nasce para todos, tanto para os ímpios quanto para os justos, que todos vão sofrer, mas que a gente pudesse ter bom ânimo, que no mundo teríamos aflições, mas que a gente pudesse ter bom ânimo, porque o Senhor venceu e nós também vamos vencer. Naamã era um cara muito top, era um cara bom, ele deveria ser um cara bom caráter, ele deveria ser um cara agradável, ele era um ótimo líder, um ótimo general. Naamã era um cara tão bom que uma escrava israelita desejou o bem dele. Falou assim: quem me dera que meu senhor fosse até Israel e para que fosse curado. Só que não adiantou ele ser bom, não adiantou ele ser maravilhoso, ser um ótimo general, um ótimo servo, um ótimo soldado. Ele tinha lepra, ele tinha uma doença que as pessoas não queriam estar perto dele. Então, muitas vezes a gente fala assim: por que está acontecendo isso comigo? Eu sou tão bom, eu sou tão bonzinho, mas eu nunca fiz mal a ninguém, por que eu estou sofrendo? Aquela pessoa que está lá horrível e não acontece nada. Não reclame do que está acontecendo com você, porque Deus não dá nada daquilo que não podemos suportar. Não é porque eu sou muito bom, porque eu sou muito obediente, que eu não vou passar por dificuldades. Você vai passar por dificuldades, eu vou passar por dificuldades, mas é nessas dificuldades que Deus vai nos treinar. São nessas dificuldades que Ele vai nos levantar, vai nos sustentar e vai nos mostrar o seguinte: filho, eu estou aqui, então preste atenção em mim, não nas dificuldades. O segundo ponto é o seguinte: ouça as pessoas que verdadeiramente estão ao seu lado. Naamã era um cara muito querido. A gente vê no texto, como eu já falei, pessoas que estavam ao lado dele e sempre o aconselhavam, né? Quando a serva vira para a esposa de Naamã e fala assim: o meu senhor poderia ir até Israel, porque lá ele haveria cura. Ele parou e ouviu aquilo que ela disse e foi até o rei e falou assim: Senhor, rei, deixa eu ir para Israel para que eu possa ser curado. E ele foi, porque ele ouviu aquela pessoa que estava ao lado dele e queria o bem dele. Quando a palavra de Deus diz em Provérbios que nos muitos conselhos há sabedoria, então ouça aqueles que estão à sua volta e querem o seu bem. Quando o profeta fala para Naamã assim: mergulha no Jordão 7 vezes, Naamã fica injuriado porque o Jordão não era um rio muito limpo e ele queria mergulhar em rios melhores, que tinham outros rios para ele mergulhar. E por que o profeta tinha falado aquilo para ele? Que o Jordão, o que? Eu quero ir no outro. Só que aí os soldados dele, os servos deles, param e falam assim: Senhor, preste atenção, se o profeta fala para o Senhor matar um monte de gente, o Senhor ia fazer. Se o profeta fala para o Senhor fazer algo praticamente impossível, o Senhor ia tentar. É só mergulhar no rio, vai lá e mergulha, para de graça. O que ele para? O que ele faz? Ele para e ouve. Aqueles que estão à nossa volta e querem o nosso bem, temos que ouvi-los, temos que ouvir os seus conselhos. Então ele para, ouve e mergulha no Jordão, e depois desse mergulho ele sai purificado. Então ouça aqueles que estão à sua volta e querem o seu bem. E o terceiro ponto é o seguinte: se renda totalmente à vontade de Deus. Naamã era estrangeiro, ele não habitava em Israel, mas ele reconhece que só há um Deus, que não há outros deuses, mas só o Deus de Israel. O Senhor dos Senhores era o único Deus, e ele se rende
ao Senhor, ele se rende à vontade soberana de Deus. E tanto que lá em Lucas, Jesus, quando vai falar sobre a vontade soberana de Deus e a vontade de Deus de querer cuidar, de querer salvar a todos, ele cita Naamã como o exemplo da vontade de Deus de querer salvar. Então Naamã se rende totalmente à vontade de Deus, a ponto de Jesus citar ele para aqueles que estão à sua volta. Então, se renda à vontade de Deus, ouça as pessoas que estão à sua volta e não se engane. Você também vai passar por dificuldades, mas acredite, você vai vencer porque Deus está contigo. Amém? Valeu, fica com Deus e até a próxima.